E a atividadezinha de história de hoje vai ser nas páginas 153, 154 e 155, tá bom? E aí, meus amores, vamos iniciar aqui juntos uma leiturinha bem legal, não é? Vamos lá? Vamos falar hoje sobre a imigração, não é? A gente já viu algumas vezes esse nomezinho, a gente vai relembrar, tá bom? Então, a imigração, vamos iniciar aqui a leitura juntos. Cerca de 4 milhões de anos, de imigrantes europeus desembarcaram no Brasil por volta de 1820, Eles seguiram para diversas localidades, desde a Amazônia até os campos do Rio Grande do Sul. Em cada lugar para onde foram, tiveram que se adaptar aos costumes locais. Para se entender o que é imigração, é preciso compreender o que é migração, Então, migração, é isso que eu destaquei aí, ó. É o deslocamento de pessoas de um país ou região para outro lugar. Então, se vocês virem alguma pergunta perguntando o que é migração, então vocês vão voltar aí, ó, para essa página, tá? 150 e vão aí responder. Falando-se de um povo ou uma grande quantidade de gente, nós podemos dizer que é um movimento migratório, não é? Então, de pessoas que se deslocam de um país para outro lugar, tá certo? Então, quando passamos a residir em terras estranhas, a nossa terra natal, somos imigrantes. Quando deixamos nossa terra natal, tornamos-nos emigrantes, em relação a ela. Então, o movimento migratório no Brasil aconteceu a partir de que governo? Então, esse movimento de imigração aconteceu a partir do governo português, tá? Gravem esse nomezinho aí. Então, quando em 1808 foi permitida a concessão de terras para estrangeiros desejassem se instalar no Brasil. 10 anos depois, chegaram os imigrantes, sem famílias da Suíça, que se instalam em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. O objetivo do governo era povoar o Brasil, que era pouco explorado, principalmente na região sul, No período imperial, quando reinava Dom Pedro I, entre 1850 a 1870, muitos europeus imigraram para o Brasil na esperança de quê? De enriquecerem nas fazendas de café. Qual era o objetivo, O objetivo de trabalhar aqui, Aí chegaram quem? Alemães, suíços, belgas, Estimulados pelo senador Vergueiro. Estava estabelecido o sistema de parceria em torno do lucro, mas não deu certo. Seguindo aqui na página 151, A tentativa da época se deu pela percepção de que a escravidão no Brasil não duraria para sempre. O próprio governo tratou de incentivar a migração europeia, promovendo a propaganda na Europa, promessas de trabalhos, terras e oportunidades de enriquecimento. O governo precisava de pessoas para trabalhar nas lavouras. Assim, muitas etnias também migraram para o Brasil, Como quem? Como os italianos, os portugueses, os alemães, E espanhóis. Então, principalmente no sul do Brasil, instalaram-se muitos colonos, assim chamados porque formavam colônias, certo? As colônias do sul deixaram sua marca com suas construções tipicamente europeias. Quem chega hoje ao sul é capaz de constatar a importância dessas colônias conservadas pelos descendentes dos fundadores. Inicialmente, os colonos recebiam uma pequena propriedade
onde deveriam produzir gêneros alimentícios para abastecer as províncias da proximidade, originando-se assim muitas cidades dos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Graças à ação dos imigrantes, olha a importância aí. O Brasil hoje tornou-se não só um grande produtor de café, mas de muitos produtos agrários, né, como uva, cacau, frutas tropicais, né, de várias espécies, verduras e flores, né. Esses últimos estimulados, né, pela tecnologia dos povos orientais, principalmente o povo japonês, no século XX. O Brasil sempre foi uma terra de esperança para muitos povos. E por esse motivo também russos, poloneses, ucranianos, húngaros, holandeses, sírios, libaneses, né? Judeus, japoneses, chineses e muitos outros vieram para as nossas terras. Olha só, quantas pessoas, né, quantos povos vieram para nossas terras. Esse movimento migratório permitiu ao Brasil, no século XXI, tornar-se um país de grande congraçamento, né, entre os povos do mundo. Então, por isso que é importante a gente entender a história, não é? Saber como foi que aconteceu, o que melhorou, tá certo? E dessa forma que a gente consegue compreender, né? A gente tenta se colocar no texto, né? Imaginar como foi o ocorrido, para a gente poder fixar na nossa mente o que realmente de fato aconteceu, né? Naquela época, né? E lembrando que sempre que aparece uma palavrinha que a gente não conhece, a gente pesquisa no dicionário, porque fica de fácil entendimento. Então, vocês vão responder o que? Na página 153, não é? Pesquise no dicionário, né? E você vai escrever o significado da palavra migração, certo? Então, você vai lá fazer a pesquisa e vai aí estar anotando. O número 2, faça um X na alternativa que indica quem deu início ao movimento migratório, né? A gente leu isso, então quem não compreendeu, volta lá no texto e dá uma procurada. Número 3, você vai completar corretamente, né? De acordo com as palavrinhas que estão logo aí acima. Questãozinha de número 4, na página 154, né? Você vai preencher o quadro com as informações. Ele vai perguntar tudo referente aqui à imigração no Brasil. Questão de número 5, você vai responder todas as questões olhando para esse cartaz que está logo aqui ao lado. Na questãozinha aqui da página 155, você vai completar as lacunas, né, com cada situação. E a questãozinha de número 7, você vai fazer o quê, não é? Ele vai explicar que o Brasil foi um território que recebeu uma grande quantidade de imigrantes, né? Em busca de melhorias de condições de vida. Então, você vai procurar aí no diagrama 12 grupos, né, de imigrantes, né, que colaboraram com o desenvolvimento do Brasil. Então, a importância da gente compreender o que os imigrantes, né, fizeram é exatamente isso, né? Quais foram as melhorias, não é? Com esse movimento aí de imigrantes aqui para o Brasil, certo? Então, meus amores, é isso. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.